Irmãos e irmãs, nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo. Estamos sim, nessa semana farroupilha, cantando músicas gaúchas, louvores gaúchos para o Senhor Jesus, mas também não deixamos de lado a campanha em favor da vida, em promoção da vida, que temos e que não pode ser só em setembro. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar falando na Palavra de Deus, vamos estar falando sobre esse assunto, e que seja um assunto que realmente mobilize, que nos mobilize a ter uma sensibilidade maior para essa causa e nos ajudarmos, porque eu creio que até mesmo dentro da igreja, nós sabemos que mesmo dentro da igreja existe esse tipo de caso, a gente precisa ajudarmos uns aos outros. Por isso, nesse momento, vamos estar orando, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para essa palavra. Estende a mão para cá, eu vou estar orando e pedindo que Deus nos conceda sabedoria. Meu Senhor e meu Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua visão, Senhor, sobre nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, para discernir corpo, alma e espírito. E é essa palavra que nós precisamos, Senhor. Pai amado, eu peço que qualquer pessoa que esteja, tanto aqui presencialmente, quanto pela internet, ouvindo essa mensagem, seja tocada, seja alcançado pelo Teu Espírito Santo, e não saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia renovado, fortalecido, porque Tu estás conosco. A Tua palavra, Senhor, venha produzir frutos 30, 60, 100 por um. Revela, Senhor, o Teu Espírito por detrás dessa letra santa, em nome de Jesus. Amém. Querida, antes de sentar, abram em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura aqui com vocês, do versículo 9 até o versículo 15. É um trecho maior, mas a gente vai ler só do 9 ao 15. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo 9 até o 15. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meu Senhor e meu Deus, tomamos essa porção da Tua palavra como um conselho para as nossas vidas, e que possamos não só ouvir esse conselho, mas entender esse conselho e colocá-lo em prática, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, querida. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando de depressão, angústia, ideação suicida. São situações muito sérias que têm alcançado vários lugares, vários ambientes. Infelizmente, é uma doença muito democrática, e sim, é uma doença. As pessoas às vezes pensam que é falta de fé. Não é falta de fé, senão homens de Deus como Elias, Jeremias e Jó, que eram grandes homens de Deus, não teriam depressão se fosse falta de fé. Pessoas pensam que angústia é fraqueza. Se angústia fosse fraqueza, o próprio Senhor Jesus não teria angústia. E assim a gente vê que estão enganados aqueles que confundem e pensam que é falta de fé, que é fraqueza, mas é uma condição humana, infelizmente muito democrática, ou seja, atinge qualquer um. Pessoas podem ter depressão, podem ser ricas, podem ser pobres, podem ser altamente titulados,
academicamente ou podem ser analfabetas, não faz diferença. Em qualquer lugar do mundo, inclusive dentro da igreja. E uma das coisas, não é a única coisa que causa depressão. A depressão, quando se fala de depressão, a gente fala de doenças diferentes, muitas doenças diferentes. Mas uma das coisas que pode causar depressão é uma vida vazia de experiências afetivas. Quando uma pessoa sofre, porque na sua família, no seu entorno, desde criança, não se tem vivência afetiva, é uma família talvez muito apressiva, existem outras coisas também que causam isso. E aqui, a palavra de Deus nos exorta algo muito importante e que é muito atual essa exortação. Versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Isso é muito atual, porque hoje em dia, se tu abre na internet, o que tu mais enxerga é coraçãozinho, eu te amo para lá, eu te amo para cá, e é só isso que se vê. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, e coração. Nunca se viu tanto coraçãozinho na minha vida. Só que por outro lado, nunca se viu tanto abandono e falta de efetividade. As pessoas tratam o eu te amo como se fosse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e nem pensam no que estão dizendo. Aqui, a palavra de Deus nos diz que o amor seja sem hipocrisia. Meu irmão, é necessário, minha irmã, é necessária que nesse momento de pandemia, nós usamos máscara no nosso nariz e na nossa boca, para proteger as pessoas que estão à nossa volta. É necessário isso. Mas nunca coloque máscara no teu coração. As pessoas têm sofrido, até quem não tem propensão para depressão, acaba desenvolvendo propensão para depressão, porque convive com pessoas que têm coração mascarado, pessoas que chamam de irmão, irmã, mas não conseguem ser. Que nós, como igreja, como corpo do Senhor, e essa exortação não é para aqueles que estão lá na rua, essa exortação não é para aqueles que são ateus, essa exortação aqui não é para esses conselhos que a palavra de Deus está dando, não é para quem não conhece Jesus. Essa carta é para uma igreja, e nós somos uma igreja. E essa carta, e aqui é interessante, né? Porque é uma carta dedicada à igreja de Roma, e aqui nós estamos num lugar em que é formado principalmente por descendentes de italianos e alemães, que eram o império germânico romano, o grande império, né? Germânico romano. Então, assim, essa carta é para nós somos igreja, e a palavra do Senhor diz: o amor seja sem hipocrisia. Deus é nosso Pai, e nós somos irmãos uns dos outros, mas não só para dizer isso, mas para viver isso. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E aqui é outra coisa que é muito atual isso, porque detestar o mal é fácil, quando o mal é do outro. E a gente vê, por exemplo, também na internet, não só na internet, mas é que a internet é a mídia mais usada, né? A gente vê as pessoas criticando o mal que as outras pessoas fazem. Eu critico a maldade que o outro praticou, eu critico a fofoca que o outro praticou, mas eu mesmo estou praticando essa mesma maldade. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja, e não é o apóstolo Paulo, mas é o Espírito Santo, detestai o mal, não é só para detestar o mal dos outros, mas é para detestar também o mal na gente. Porque se a gente não quer que o mal seja feito, comece por nós mesmos nos policiando para não cometer essas maldades, seja quais forem. E aqui, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amar cordialmente é amar com atitude. Amar cordialmente, sim, com palavras, dizer eu te amo, tu é importante para a minha vida, mas também com atitudes, preferindo-vos em honra. Se é para elogiar, em vez de elogiar a si mesmo, elogie o outro, preferindo em honra uns aos outros.
Eu vou chegar até o final, depois vou fazer uma perguntinha para vocês. E aqui o versículo 11, esse versículo 11 está falando especificamente da igreja. Aqui o versículo 11 está falando especificamente na igreja. Diz assim, no zelo, zelo o quê? Zelo com as coisas de Deus. Em português não dá para ver, mas em grego a gente percebe que é zelo religioso. Em português não tem como, mas a Bíblia não foi escrita em português. Aqui a palavra zelo quer dizer zelo religioso. No zelo religioso, na dedicação à tua religião, não sejais remissos, ou seja, não façam as coisas de qualquer maneira. Se é para tratar as coisas de Deus, faça com zelo, com responsabilidade, fazendo o teu melhor sempre. Sede fervorosos de espírito, quer dizer, na hora de cantar, cante mesmo, na hora de bater palma, bata palma mesmo, na hora de orar, ore mesmo. Se for para chorar na presença do Senhor, chore. Se for para pular na presença do Senhor, pule. Seja fervoroso na oração, perseverantes. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Não substitua o tempo de oração por qualquer outra coisa. Porque é a única forma que a gente tem de ter um contato direto com Deus é a oração, não existe outra. Então, é impossível tu dizer que Deus faz parte da tua vida se tu não tem tempo para conversar com Ele. Então, na oração, perseverantes. Versículo 13 também fala da igreja, mas no versículo 11 está falando da religião, né? Dos cultos. O versículo 13 está falando dos membros da igreja. Olha o que diz assim: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Compartilhai as necessidades dos santos. Não sei se tu sabe, meu querido, minha querida, mas tu é um santo, tu é uma santa. Ah, não sou não, pastor. Eu tenho muito defeito, claro, eu também tenho. Mais que tu, pode ser. Mas não é isso. A palavra santo, aqui na Bíblia, não é o que algumas religiões pensam que é. A palavra santo é bem específica. Santo é aquele que tem uma vida separada para Deus. O fato de tu estar aqui nesse momento, nesse lugar, tu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar na frente da televisão, poderia estar, sei lá, com a tua família, poderia estar fazendo muita coisa, mas tu separou esse tempo para Deus. Isso é santidade. Santidade quer dizer separação para Deus. E a igreja é chamada de povo santo. Então, se tu é membro e membra ativo da igreja, ativa da igreja, então sim, tu és um santo, tu és uma santa. Não que a gente alcançou a perfeição. Nós estamos em santificação constante para alcançar a perfeição. Mas nós somos santos, sim. É isso que a Bíblia chama de santo. E aqui diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. E aqui é bem interessante o termo que o apóstolo Paulo usa. Ele usa necessidade. Ele não está dizendo compartilhai dinheiro com os santos, ou compartilhai alguma outra coisa. Não, ele está dizendo necessidade. Quer dizer, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, está nos dando uma orientação importante. É para a gente olhar para a pessoa que está à nossa volta. E aliás, vamos fazer esse exercício agora, nesse momento. Olhe para as pessoas que estão à tua volta aqui. E a tua pergunta que tu tem que fazer para ti mesmo é: o que será que essa pessoa está precisando? Será que ela está precisando de uma palavra de conforto? Se ela está precisando disso, essa é a necessidade. Compartilha com ela uma palavra de conforto. Será que ela está precisando de uma orientação, porque está fazendo alguma coisa que não está dando certo? Então compartilhe com ela a orientação. Será que ela está com uma fraqueza na fé dela, a fé dela está abalada? Compartilhe com ela a tua oração. Será que ela está com depressão, com angústia? Compartilhe com ela o teu ânimo. Isso quer dizer que sim, e se a pessoa estiver com fome, compartilhe com ela o teu alimento. Se a pessoa estiver com frio, compartilhe com ela o teu agasalho, mas não se resume a isso. A palavra necessidade é uma palavra ampla, e isso é importante para nós começar, e para que a gente possa compartilhar a necessidade, a gente tem que olhar para o outro, e parar de olhar para a gente, e pensar o que o outro está precisando. Eu estou numa posição privilegiada, estou aqui na plataforma, e aqui eu posso ver todos vocês.
E eu me pergunto assim, o que cada um de vocês estão precisando? Eu gostaria de saber o que vocês estão precisando e gostaria de poder compartilhar com vocês a palavra que vocês estão precisando ouvir. Hoje não dá para abraçar, mas a gente pode abraçar com palavras, né? Com ânimo, a oração que vocês estão precisando, a orientação que vocês estão precisando, para que a gente possa compartilhar com os santos as suas necessidades, a gente precisa ouvir a pessoa. Então não é simplesmente sentar no banco e escutar o culto. A gente não vem para escutar o culto, mas a gente vem para se encontrar. E às vezes a parte mais importante do culto é quando termina e aqueles 5 minutinhos que tu fica escutando o que teu irmão está precisando lá ali na porta. E daí tu combina, essa semana eu vou te visitar. Que dia, qual é o horário melhor? Ah, não pode visitar porque estamos na quarentena. Então eu vou te telefonar. Eu quero conversar contigo. Eu quero te ouvir. Compartilhe as necessidades. O versículo 14, ele está ligado com o versículo 9, que diz assim, detestai o mal, né? Que diz assim, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. E a Bíblia fala isso porque é comum quando a gente se sente perseguido, quando alguém está fazendo uma fofoca contra nós, o que a gente tem a tendência de fazer? Alguém está falando mal de nós, o que a gente faz? Nossa tendência natural, nossa tendência carnal é falar mal da pessoa que está falando mal de nós. A gente tem até um termo para isso, assim, eu sujo falando mal do mal lavado. Quem é essa pessoa para falar mal de mim? Porque essa pessoa também é isso, e desanda a falar mal. Só que se a pessoa, sem querer, ela está fazendo isso, essa perseguição é porque ela está sendo usada pelo inimigo. E se tu fizer a mesma coisa, tu também se coloca na brecha para ser usada pelo inimigo. Não faça isso. Encerre esse ciclo, abençoando, orando por essa pessoa que te persegue. E tudo isso se resume no versículo 15 que diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrar com os que se alegram, ou seja, se tu sabe que teu irmão, tua irmã está sendo abençoado, então se alegra. Isso tem a ver com preferir em honra uns com os outros, né? Por que não dizer, olha que coisa boa, por que não falar bem para a pessoa? Como eu estou feliz com isso que está acontecendo na tua vida. Que coisa boa que tu alcançou essa vitória. É muito melhor, a vitória que a gente compartilha, é uma vitória que se multiplica. E ao contrário, e a dor que a gente, e aqui olha só que interessante. A bênção que tu compartilha, ela se multiplica. Mas a dor que tu compartilha, ela diminui. Essa é a matemática do reino de Deus. A dor que tu compartilha, chorar com os que choram é assim, olha, eu nunca tive depressão. Tu pode dizer para uma pessoa que não tem depressão, eu nunca tive depressão, eu não faço ideia do que tu está passando, mas eu estou aqui contigo. O que eu posso fazer por tua vida? Isso é chorar com os que choram. E quando a gente compartilha a dor diminui. Quando a gente compartilha a bênção multiplica. Aqui nós temos, e aqui vem a perguntinha, gente, que eu quero fazer para vocês, e cada um pergunta para si mesmo. Aqui tem várias orientações, conselhos que Deus dá para nós. O amor sem hipocrisia, se amar cordialmente e fraternalmente, não ser remisso, mas ser zeloso, regozijar na esperança, paciente na tribulação, na oração perseverantes, compartilhar as necessidades. A pergunta que eu faço agora é bem simples. Não vou dizer 100%, porque seria impossível 100%, mas eu pergunto, se 50% da tua família seguisse essas orientações, como é que seria a tua família? Tua família é uma bênção, mas se 50% seguisse à risca esses conselhos, como é que seria a tua família? Se 50% da igreja metodista em Constantina seguisse esses conselhos, como seria esse ambiente aqui? Já é uma bênção.
Mas como seria esse ambiente se 50%, não estou falando 100%, 50% seguisse esse conselho? Como é que seria entrar por essa porta? Como é que tu se sentiria entrando por essa porta, sabendo que metade da igreja está praticando esses conselhos? Seria mais agradável ou não? Se 50% de Constantina praticasse esses conselhos, como seria a comunidade de Constantina? Eu não estou falando de 100%. Meu querido, minha querida, é possível sim que 50%, sabe por quê? Porque 50% de tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Então, se tu não pense no outro. Essa palavra não é para aquele que não veio. Essa palavra é para mim e para ti que está aqui junto comigo. Se a gente colocar isso em prática, qual vai ser a repercussão da nossa vida? Mesmo se o outro não fizer. Mas se eu tomar essa decisão de não ter mais amor hipócrita, mas realmente tirar a máscara do meu coração e amar de fato as pessoas, não só chamar de irmão, de irmã, mas ser irmão e irmã. Se eu for cordial com as pessoas que estão perto de mim, se eu for zeloso naquilo que é a minha responsabilidade de fazer, se eu compartilhar as necessidades daqueles que estão próximos, qual é o efeito que isso vai ter na minha vida? Eu respondo. O efeito é que com o passar do tempo, essas minhas ações, mesmo que o outro não faça, com o passar do tempo, essas minhas ações vão começar a repercutir no ambiente que eu estou. E não vai ser instantâneo, mas gradativo. Todas as pessoas que estão na minha volta vão começar a experimentar o bem disso e querer isso para elas. Meu querido, minha querida, o conselho está aqui, e esse conselho, você sabe que agora com essa questão do Setembro Amarelo, o Conselho Federal de Psicologia, do qual eu faço parte, lançou uma campanha chamada Suicídio Zero, e a ideia deles é treinar os psicólogos para poder capacitar os psicólogos para atender melhor pessoas com depressão, para evitar suicídio. Ok. E eu tenho assistido algumas palestras dessa capacitação. E sabe o que eles estão... Os psicólogos não são crentes, não é igreja. São pessoas que nem sabem, muitas delas não são crentes mesmo, não acreditam em Deus. Outros acreditam. Mas eles não estão ali buscando a Bíblia. Sabe quais são as orientações que eles dão? Romanos 12, 9 e 15. Eles não sabem, mas é isso. Ser cordial, prestar atenção na necessidade do outro, ser perseverante no atendimento, não permitir que o mal sobressaia, mas vencer o mal com o bem, fortalecer a alegria, ou seja, se alegrar com o que se alegram, ser empático com a situação de tristeza, ou seja, chorar com os que choram. Eles nem são crentes, eles nem conhecem a Bíblia, mas eles já entenderam que esse é o jeito de salvar vidas. Mas nós somos crentes, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, e nós podemos sim salvar vidas, nós podemos sim restaurar nossas famílias, nós podemos sim contribuir, ser luz e sal nessa comunidade. Nós podemos sim inspirar pessoas que estão passando pela rua e elas vão querer entrar aqui para experimentar isso que nós estamos vivendo aqui dentro. Nós podemos sim, mas depende de cada um dizer, e não é o outro, depende de mim, não é de ficar esperando, se o outro fizer, eu vou fazer. É por isso que a sociedade está do jeito que está. É por isso que tem mãe matando filho, filho matando mãe, marido estuprando bebê, pai estuprando bebê. É por causa disso, porque a gente fica esperando o outro tomar atitude. Não é o outro que tem que tomar atitude, é eu que tenho que tomar atitude. E eu quero dizer diante da igreja que eu quero isso para a minha vida. Eu quero
compartilhar as tuas necessidades, eu quero saber o que tu precisa e ser uma luz na tua vida. Eu não vou esperar outras pessoas tomarem essa atitude. Eu não vou esperar alguém ser cordial comigo para mim ser cordial. Eu quero ser cordial a partir de agora. E se eu não fui cordial com cada um de vocês, eu quero pedir perdão e me comprometo a ser cordial a partir de agora. Porque a palavra de Deus tem que mexer na minha vida. Não é possível que eu estou vindo na igreja, que eu estou estudando a Bíblia e isso não vai mudar nada. Não é possível. Ou será que isso aqui é tudo uma mentira? Será que a palavra de Deus não serve para nada? Eu creio que sim, ela serve. Ela serve quando a gente toma posse dela. E eu quero tomar posse dela nesse momento. E eu quero convidar aquelas pessoas que também querem tomar posse, que não querem esperar o outro começar, que quer começar agora. Eu quero te convidar, tu que quer fazer parte desse propósito comigo, eu quero te convidar a ficar em pé. Que eu quero orar por ti. Meu Senhor, meu Deus, a tua palavra diz: fique em pé e eu falarei contigo. Pai amado, aqui estão pessoas que sentiram, Senhor, a importância de viver esses conselhos. O teu conselho é bom, Senhor. A tua orientação é santa. Pai amado, nós queremos vida onde havia morte. Nós queremos, Senhor, restauração. Nós queremos cura e libertação. E por isso precisamos viver esse amor na prática. Não um amor fingido, não um amor hipócrita, mas um amor verdadeiro, real. Por isso, Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti cada uma dessas pessoas que estão se comprometendo com esses conselhos. Meu Senhor, abre o entendimento para que elas possam entender, Senhor, a importância de serem amorosos, de serem cordiais, de detestarem o mal, de compartilharem as necessidades, de rir com os que riem e chorar com os que choram. Pai amado, também nesse momento, entre aqueles que choram, eu repreendo toda angústia, toda tristeza, todo espírito de depressão, todo o ataque do inimigo contra a família. Eu declaro bênção sobre essas vidas. Eu declaro a proteção de Deus sobre essas vidas. Pai amado, nós podemos não ser a maior igreja, mais numerosa, mas que sejamos a igreja mais amorosa dessa cidade. E que possamos, Senhor, com esse amor que Tu derrama, levar cura às famílias, levar libertação àqueles que estão cativos, levar esperança àqueles que estão desesperados, levar alegria àqueles que estão angustiados, e que a paz que excede a todo entendimento transborde em nossas vidas e nesse lugar. Pai amado, que a Tua paz transborde em nossas vidas, que a Tua paz transborde em nossas vidas e alcance aquela pessoa que está angustiada, que a Tua paz transborde em nossas vidas e alcance aqueles que não têm mais esperança. Pai amado, que essa príncipe da paz, nós pedimos, derrama a Tua unção de amor e de paz sobre nossas vidas, a Tua unção que despedaça o jugo da depressão, a Tua unção que despedaça o jugo da desistência. Nós declaramos bênção sobre essas vidas, e não queremos esperar que o outro faça, mas queremos, Senhor, tomar esse compromisso contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.